Como os Estados Unidos e a OTAN responderiam caso Putin decida que a opção nuclear é sua única saída para uma vitória? Quais os riscos que isso representaria para o mundo? Vejamos algumas possíveis respostas para esta questão. Após os reveses sofridos pelo exército russo em campo e após as declarações do presidente russo, Vladimir Putin, ao convocar uma mobilização militar em seu país, os temores de que esse venha a recorrer à opção nuclear para consolidar seu domínio sobre os territórios ocupados por suas tropas aumentaram. E caso isso se concretize, quais poderiam ser as respostas dos Estados Unidos e da OTAN a este passo sem precedentes? Os possíveis cenários. Analistas apontam que caso Putin se veja encurralado na Ucrânia, este poderia recorrer à opção nuclear como seu trunfo final para conseguir uma vitória. Neste caso, existem pelo menos 3 possibilidades. Na primeira delas, Putin ordenaria um teste subterrâneo, tal como aqueles feitos nos últimos anos pela Coreia do Norte. Isso poderia ser usado como uma sinalização de que estaria disposto a usar tais capacidades. No entanto, é bastante provável que este teste não traga os resultados desejados, já que seus efeitos seriam bastante limitados. Na segunda possibilidade, este poderia ordenar uma detonação de demonstração em alguma área do Mar Negro para mostrar que está falando sério. Este passo muito provavelmente atrairia grande condenação internacional, embora seus resultados práticos ainda permaneçam questionáveis. E a última opção seria a utilização de uma ogiva tática contra um alvo de valor militar para imprimir medo, ou sob a atmosfera, para causar danos generalizados a componentes eletrônicos em uma área bastante ampla da Ucrânia. Isso porque detonações nucleares costumam soltar um pulso eletromagnético. Esta última opção é a mais séria delas e, sem dúvida alguma, teria sérias consequências para a ordem internacional vigente até então. As consequências. A primeira consequência esperada é uma ampla condenação internacional, com um chamado ainda maior para sanções contra a Rússia, e é bastante possível que em um cenário assim, países que atualmente não condenam fortemente as ações da Rússia o venham a fazer. China, Índia e outros países que eventualmente cooperam com Moscou muito provavelmente venham a se distanciar, pelo menos no campo diplomático. A segunda consequência seria a resposta de Washington, pois o governo Biden estaria diante de uma escolha terrível, do ponto de vista americano. Isso porque uma vez que Putin escolhesse o caminho nuclear, toda a ordem internacional baseada em regras sob os auspícios dos Estados Unidos e que emergiu após o fim da Guerra Fria, estaria em pedaços. E uma resposta contundente seria exigida do governo americano, mas caso esta fosse militar, isso acarretaria no perigo de uma escalada maior ainda. Claro que do ponto de vista dos tratados e acordos que os Estados Unidos possuem com seus aliados e a OTAN, não se exigiria uma resposta militar. No entanto, como os Estados Unidos adotaram a posição de garantidores da estabilidade e segurança globais, não fazer nada iria fragilizar muito esta posição. Por este motivo, em um primeiro momento podemos esperar sanções mais duras, como a proibição da exportação de recursos energéticos russos. Já no campo militar, as coisas ficariam bem mais complicadas. De acordo com o general de reserva Ben Rogers, que comandou o exército dos Estados Unidos na Europa, uma das possíveis respostas norte-americanas seria a total eliminação da frota russa do Mar Negro. Outra opção seria a intervenção direta dos Estados Unidos na Ucrânia e a eliminação total das forças russas dentro daquele país, através do emprego de meios convencionais com o melhor de sua capacidade militar. Até mesmo a destruição completa da base naval russa na Síria seria uma das opções, na visão do general. Mas o maior problema de todas estas opções é que elas levariam a uma escalada maior ainda, já que o envolvimento americano direto e qualquer resposta russa poderiam significar o fim do mundo como o conhecemos. Neste sentido, é interessante notar que as últimas declarações de autoridades americanas tentam transmitir uma certa ambiguidade, pois ao mesmo tempo em que falam em graves consequências, não deixam claro quais seriam tais consequências, dando a entender que tudo estaria sobre a mesa
ou mesmo que nem tudo estaria. Além disso, podemos notar um grande esforço do governo Biden para evitar um envolvimento direto dos Estados Unidos, além de limitar uma possível escalada que poderia sair de controle. E tal posição pode ser explicada pelo fato de que enviar equipamentos militares e ajuda econômica para um país distante de suas fronteiras é uma coisa, mas escalar para uma situação onde seu próprio país será ameaçado é outra. Neste ponto, é interessante relembrarmos que os últimos envolvimentos militares diretos dos americanos foram longe de suas fronteiras e não representavam um perigo imediato para seu território continental. Mas na hipotética situação de uma escalada com a Rússia, estaríamos falando de um país com cerca de 1.500 ogivas nucleares implementadas e cuja doutrina preconiza que um ataque convencional em larga escala pode ser respondido com meios nucleares. Na verdade, a doutrina que impediu um enfrentamento direto entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria afirmava que ambas as superpotências tinham capacidade suficiente para destruição mútua, sendo que não existia defesa possível para isso. E esta doutrina, conhecida como MED, ou Destruição Mútua Assegurada em português, pois há cerca de 1.500 ogivas implementadas em mísseis intercontinentais na Rússia e nos Estados Unidos, ainda garantem o mesmo resultado que há 50 anos, quando este termo foi cunhado. Por este motivo, uma eventual escalada nuclear russa com uma resposta militar americana poderia rapidamente sair de controle e representar um perigo para o mundo todo. Neste sentido, as declarações do vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, tornam a situação ainda mais perigosa. Isso porque este afirmou não acreditar que a OTAN interviria, mesmo que a Rússia fizesse uso de suas capacidades nucleares, pois em sua visão, a autopreservação de Washington, Londres e Bruxelas é mais importante do que a Ucrânia. Mas uma escalada nesta direção poderia rapidamente sair de controle, pois embora seja uma posição lógica presumir que os Estados Unidos não responderiam na mesma moeda, mesmo uma resposta militar convencional poderia resultar em uma escalada ainda maior, já que a doutrina russa prevê uma resposta nuclear exatamente em casos como estes. Esta doutrina foi implementada após o fim da União Soviética, quando a Federação Russa percebeu que suas capacidades militares convencionais não seriam capazes de fazer frente às da OTAN. No entanto, seus precursores foram os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, pois durante a Guerra Fria, estes acreditavam que no caso de uma escalada, as enormes colunas blindadas do Pacto de Varsóvia avançariam imparáveis sobre a Europa Ocidental. E foi neste contexto que foram criadas as ogivas nucleares táticas, que eram menores e tinham um menor rendimento que as ogivas estratégicas. Elas foram pensadas para serem usadas em campo, e existiam planos para isso, diferente do que muitos acreditam. Por este motivo, toda vez que o mundo se aproxima de uma escalada nuclear, devemos ter em mente que esta não é necessariamente uma situação impensável, mas sim um cenário que os estrategistas militares das grandes potências estiveram estudando nas últimas décadas. Mas apesar da retórica pública, a maioria dos analistas presume que os líderes políticos dos países com tais capacidades agiriam de forma responsável ao tratar desta questão, tanto internamente quanto em canais diplomáticos confidenciais. Neste sentido, as agências de inteligência e governos ocidentais já divulgaram vários comunicados afirmando que não viram qualquer mudança na prontidão ou disposição das forças nucleares russas, apesar das palavras do Kremlin. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a fazer mais vídeos como este. Até o próximo!